Conheci um evangelista chamado Benedek que incomodou o diabo. Ele é experiente em provações espirituais e somente em um dia ganhou mais de 400 almas em um ginásio. Ele alugou esse ginásio com o seu dinheiro e tinha ótimas condições financeiras. Ele alugou para fazer esse culto de evangelismo e teve uma forte retaliação do inferno. Por causa dessas almas que se renderam a Jesus por meio de sua pregação, Satanás tocou na sua vida material e tirou tudo dele. Satanás usou seu chefe para demitir ele do seu cargo de executivo. A sua esposa não suportou as provações, acostumada a viver uma vida abundante, e largou do seu esposo. A mulher, para aguentar as provações nos momentos difíceis, tem que ser de oração e guerreira. Esse homem ficou desempregado e foi abandonado por todos, até a igreja onde ele congregava virou as costas para ele, deixando passar necessidades. A igreja que ele ajudou tanto com suas ofertas altas e o dízimo. Mesmo assim continuou fazendo a obra de Deus. Satanás pensou que atingindo a área material tinha derrotado ele, mas se enganou, pois ele estava de pé espiritualmente. O diabo não se conformou e tocou na sua carne, deixando ele enfermo, mas mesmo assim ele continuou fazendo a obra com muita dificuldade. Ele tinha amor pela obra, mais do que qualquer coisa, e continuou ativo espiritualmente. A prova que ele estava de pé era que orava todos os dias e continuava orando sem parar. Enfermo e sem sua esposa, ainda tinha forças para fazer a obra. Eu vi uma luz envolvendo todo o corpo desse irmão, era isso que fazia-o ficar de pé. Essa mesma luz iluminava todo o seu quarto onde ele orava e ficava solitário. Quando ele chorava, os anjos desciam e colhiam as suas lágrimas e subiam para o céu. Até as suas lágrimas não ficam nessa terra, nenhum fio de cabelo do justo fica, pois é santo. Embora a igreja tenha abandonado ele, o Espírito Santo não abandonou. Ele não está sozinho, Deus conhece a capacidade dele. Uma força sobrenatural o fazia continuar nessa guerra espiritual de cabeça erguida. Quando estava orando por ele, viu uma labareda de fogo perto dele quando oravam. Uma voz dizia que estava aquecendo a sua alma. Satanás pode tirar tudo de você, igreja, mas não pode tirar o Espírito Santo da sua vida. Perder família, dinheiro, carro e esposa não é a prova da sua derrota. A maior derrota do homem é perder a sua essência espiritual que recebeu de Deus e logo a salvação. Mas hoje tem crentes que se abalam por qualquer coisa e se entregam à derrota, parando de orar e ganhar almas. Nada pode parar o verdadeiro cristão de seguir a Jesus. Muitos ficam desanimados quando perdem alguma coisa ou quando não conseguem algo. Tudo é motivo para desistir, trocam a sua coroa de vida eterna por algo terreno e temporário. Quem trabalha na obra de Deus recebe grande capacidade espiritual. Deus chamou a sua igreja para trabalhar na seara, não para ficar parada. Eu recebo visitas de missionários que foram mutilados pelos muçulmanos. Homens que têm os seus corpos todo marcado das lâminas e ficaram presos em gaiolas sofreram torturas. Eles sofreram grandes torturas psicológicas e foram ameaçados de pregar a Jesus, mesmo assim processam a sua fé. Até a sua esposa e os seus filhos foram ameaçados se eles não parassem. Recebi a visita na igreja de um missionário que teve a sua mão cortada por um muçulmano só porque viu ele com a Bíblia na mão. Ele continua pregando a palavra sem a mão direita, perdeu um membro, mas não perdeu a fé. Eu vi Satanás frustrado por não conseguir abalar a fé desses homens, pois o coração deles não está em nada dessa terra, somente em Cristo. Por tudo isso não se abalaram. Em uma guerra espiritual entre o bem e o mal não existe dois vencedores. Alguém vai perder e outro irá vencer, tudo depende de vocês. Quando relatei esse testemunho pela primeira vez na igreja, eu vi crentes que estavam doentes espiritualmente se levantando. Quando estiver com seus desejos carnais mortos, é sinal que está preparado para a guerra espiritual. Você sentirá vergonha e nojo do pecado, isso é o sinal que morreu para o mundo. Viva uma vida de oração e leia a palavra todos os dias e perceberá o seu desenvolvimento. Todas as suas deficiências espirituais e pecaminosas vão desaparecer. Esse é um trabalho de libertação através da palavra e oração. Eu tive uma visão com o fogo celestial entrando nos corações e queimava todo o pecado, e as sombras negras saíam de dentro do peito de várias pessoas. Existe uma diferença entre o homem natural e o espiritual. O homem natural não entenderá e nunca compreenderá o que é uma guerra espiritual. O homem espiritual compreende essa guerra e sofre pressões do mundo espiritual e são odiados pelos demônios. Eu digo isso que muitos cristãos não crerem nisso.
Eu tive uma visão de Deus levantando pessoas que irá pregar a doutrina para multidões de pessoas. Também vi futuros pastores que pregaram a verdade em rádios. Eu tenho conhecido missionários cheios do poder de Deus, homens sérios que os sinais espirituais os acompanham. E aonde pisam os seus pés o Espírito Santo é com eles, levando restauração espiritual aos caídos por aonde eles vão. Pisam em demônios serpentes e demônios escorpiões que eu vi na visão que ferroam as pessoas causando todos os tipos de males. Eles levam pão da vida para os famintos de alma e bênçãos do céu para as pessoas. O Senhor disse para eu entregar uma profecia aos missionários que estão na obra e ainda não se corromperam. O Senhor disse: diga para eles não se preocuparem com o que vão dizer. Serei as suas bocas na hora do falar. Serei o seu apoio e não deixarei passarem fomes. Serei a sua fortaleza na hora da perseguição e darei resistência quando o diabo atentar. Visitarei nas horas de suas orações e quando estiverem em perigo estarei com eles. Eu sou com aqueles que se esforçam para a minha obra. Deus quer ver a sua obra em movimento, um povo que ore com frequência e leve a palavra. Ele não quer ver vocês parados enquanto as almas estão morrendo. Jesus quer a igreja em movimento com as mãos no arado. A nossa trajetória de anunciar o Evangelho é espinhosa, mas Deus é grande. Eu tive uma visão de Deus dando visão espiritual e tirando a cegueira de muitos. O Senhor disse: estou abrindo seus olhos espirituais e dando um grande despertamento dessa sonolência em que estão vivendo. Ele colocava olhos espirituais em seus rostos para que as pessoas enxerguem com o olhar de Deus. Vocês querem olhos santos? O Senhor me mostrou em uma visão que todos os crentes que deixaram de assistir televisão. O Senhor me mostrou luzes saindo dos olhos dessas pessoas, e dos seus corpos também. Eu vi raios de luzes entrando nos olhos de alguns irmãos. Se os olhos forem luz, o corpo todo será. Essas pessoas que vi na visão recebiam visões sobrenaturais e viam anjos e demônios. Aquilo que estava em ocultas era desvendado. Um dia eu estava pregando na igreja, e tive uma visão de pães caindo no chão e ninguém pegava. O Senhor me disse: a sua palavra que poderia salvar muitas almas não está sendo semeada. Eles estão com a sua mente em seus problemas. Eu fiquei triste em ver a desatenção da igreja na hora da palavra. A igreja desligada de Deus não recebe vitória e não absorve a santa palavra de Deus. A pior surdez espiritual é daquele que ouve, e não pratica. É como se não tivesse ouvidos. Graças a Deus que a igreja onde sou pastor, o povo fica em silêncio ouvindo o ritmo deles é oração todos os dias e leitura da palavra. São poucos os que aguentam esse ritmo de oração constante. O Senhor me revelou o poder da oração no mundo espiritual. Não diga que Jesus não olha para você. Ele está às portas, pode estar bem perto vendo tudo, mas se não sentiu a presença dele tem algo errado. Você precisa ir ao encontro dele quando estiver orando. Não pare de orar enquanto não receber o toque do seu espírito. Eu vi na visão uma igreja orando sem parar em um lugar muito violento infestado por demônios. Eu vi as orações daquele povo se unindo e formando uma bola gigante de luz que iluminava aquele lugar que estava escuro. Os demônios que estavam armando ciladas de morte naquele lugar fugiam. As orações do povo mudavam o curso da natureza. Eu vi uma cachoeira parando de cair águas e a montanha se movia de um lugar para o outro. O Senhor disse: servo, as orações dos justos podem muito em seus efeitos. Eu vi um rolo de papel escrito com os nomes das pessoas que iriam morrer. Uma mão rasgava aquela sentença. Deus estava dando chance para muitas almas a se converterem. Eu vi um assassino se render a Jesus por causa da oração. As correntes grossas que estavam enroladas pelo seu corpo se quebravam, deixando ele livre. Eu vi que tinha um demônio segurando a última corrente que estava presa no pescoço daquele homem. Ele era controlado igual a um cachorro por aquele demônio, mas a oração quebrava aquela última corrente. O demônio perdeu o domínio, o laço foi rompido e aquele homem foi liberto da influência daquele demônio que o escravizava no mundo do crime. Eu vi na visão um crente orando e do céu descia um poder intenso na sua vida. O fogo que estava dentro do seu interior aumentava conforme ele orava e uma luz branca resplandecia sobre ele. O seu caráter foi moldado e ocorreu uma transformação de sua natureza pecaminosa. O poder de Deus estava trabalhando nesse homem. Tive outra visão com outro crente que também orava. Uma luz desceu do céu e encheu aquele homem de capacidade e autoridade espiritual. O corpo dele ficou eletrizado, saía pequenos raios e uma botija de óleo descia do céu e entrava dentro dele. Do seu interior foi armazenado grande quantidade de unção.
Essa unção é a única que vem de Deus, outra unção fora dessa não é do Espírito Santo. Ele também orava e todo o seu trabalho tinha rendimento na obra de Deus. Quem vive uma vida de oração é rodeado por chamas de fogo ardente. O Senhor disse: servo, quem não viver uma vida de oração será pego pela depressão. Tive outra visão com um jovem que cantava um louvor santo. Eu vi como o louvor saía em forma de uma bola e dela saía feixes de luzes e entravam dentro dos corações das pessoas, fazendo muitos chorarem. O louvor vinha com tanta unção que fazia muitos se entregarem a Jesus. Quando os louvores penetravam em suas almas, quebrantavam os corações de pedras e depois o louvor subiu para o céu. Eu vi como o louvor entrava nas pessoas e causava vibrações dentro dos incrédulos. O som do louvor santo saía faíscas e ainda auxiliava a oração e a pregação na hora da libertação. Por isso que tirei os louvores de vários ritmos profanos da igreja e também aqueles que não glorificam a Jesus. Muitos são os louvores profanos de letras filosóficas que não provêm de Deus. Não há pureza nesses louvores iguais aos verdadeiros. Mas eu quero dizer para vocês que não adianta cantar um louvor santo se da sua boca sai palavrões e palavras imundas. É a mesma coisa de dar uma espada na mão de um cego. Esses louvores na boca de um santo é uma arma de destruição espiritual das correntes do engano.